Olá pessoal, estamos às portas das eleições e eu resolvi gravar esse vídeo aqui manifestando publicamente o meu voto, especialmente para presidente da República. Eu gosto muito de política, procuro o máximo possível estar atento ao assunto, lendo, conversando com pessoas ao meu redor, mas particularmente eu não gosto muito de debater sobre política em redes sociais. O primeiro motivo é porque, infelizmente, nós estamos vendo um clima de muita guerra e intolerância na internet. E o outro motivo é porque, embora seja válido a manifestação em redes sociais, ela jamais pode substituir também o nosso engajamento em projetos políticos concretos, no âmbito presidencial, sobretudo. Mas mesmo assim eu resolvi vir aqui a público e falar sobre o candidato que eu escolhi para a presidência da República. Mas antes quero dizer para você o seguinte, eu não sou filiado a nenhum partido, não sou cabo eleitoral de ninguém. E quando eu me posiciono em favor de um candidato, eu não faço pensando no grupo A, no grupo B, no setor A, no setor C da sociedade, mas somente no país, no povo brasileiro, Então eu falo aqui como cidadão brasileiro e não em nome de nenhuma instituição da qual eu faço parte. Eu preciso dizer também que, particularmente, eu não sou adepto ao sistema presidencialista que nós temos, mas sim a um semipresidencialismo. Porque o sistema atual, ele concentra muito poder nas mãos de uma única pessoa. Pois o presidente da República tem que ser ao mesmo tempo chefe de Estado, chefe de governo e chefe do administrativo. Então, portanto, antes de mais nada, eu sou a favor de uma reforma no sistema político, o que implicaria também a diminuição do número de partidos que só para mim são legendas de aluguel, mais legendas de aluguel do que ideologias políticas de fato. Isso gera muita divisão e muita dificuldade para qualquer pessoa governar. Pois então, sem reformas políticas, dificilmente nós teremos aí grandes mudanças profundas no nosso cenário político. Mas esse é o sistema que nós temos até o momento, então o que eu posso fazer no momento é usar o meu voto para escolher melhor os candidatos que eu considero melhor para os cargos. Eu sei que quando nós nos posicionamos claramente, nós agradamos algumas pessoas, desagradamos outras, mas essa é a regra do jogo democrático, nós somos livres para opinar e para escolher os nossos governantes. Isso não precisa ser motivo de briga, nem de intolerância, portanto eu quero desde já avisar que eu não estou aqui para discutir com ninguém, mas somente para expor a minha decisão e eu não quero que ninguém fique me defendendo e também não vou aceitar também aqui comentários desonestos na minha página, tá? Então, até o momento eu não fiz nenhuma manifestação em redes sociais sobre política e eu fiquei também, não fiquei também fazendo aí comentários desrespeitosos na rede social de ninguém. Portanto, assim como eu respeito a sua opinião e o seu voto, como também dos meus amigos, dos quais muitos deles discordo até do posicionamento deles, isso, assim como respeito eles, respeito você, eu gostaria que vocês respeitassem também a minha opinião e a minha decisão. Eu poderia tranquilamente poupar a minha imagem, minha boa reputação que eu tenho, sobretudo no meio católico, e simplesmente não entrar em polêmica de debate político, mas porque a nossa principal preocupação, pelo menos penso eu, não deve ser com a nossa imagem, mas com o destino do Brasil, e eu percebo que o silêncio nesse momento ele pode ser o nosso pior aliado. Então resolvi vir aqui a público, através desse breve vídeo, manifestar publicamente o meu voto para presidente da República ao candidato Jair Bolsonaro. Porque além do amor pelo Brasil, dois motivos fizeram com que eu gravasse esse vídeo aqui. Primeiro, a minha indignação diante de tantas calúnias e mentiras que nós vemos sendo feitas diariamente contra o candidato Jair Bolsonaro. E segundo, porque eu percebo que muita gente que vai votar no Bolsonaro em segredo, porque o voto é secreto, eu estou aqui só trazendo uma opinião, muitas vezes tem a preocupação de não manifestar o seu voto para outras pessoas com receio de transferir para si os rótulos que foram colocados sobre o candidato Bolsonaro, de machista, homofóbico e daí por diante. Então, e por outro lado, eu percebo que aquelas pessoas que muitas vezes defendem o Bolsonaro acabam fazendo isso de forma muito extremista, muito apaixonada, idolatrando demasiadamente a figura dele como um enviado de Deus e detonando outras pessoas que pensam diferente de você. Pessoas que, inclusive, às vezes não vai votar no PT, mas vai votar em outros candidatos. Então, a primeira coisa que eu quero dizer, o voto é seu. Você é capaz de fazer escolhas livres, conscientes, inteligentes. Portanto, você vota em quem você quiser, ok? Agora eu vou expor rapidamente a minha opinião. Eu entendo que cada um já deveria ter feito aqui seu dever de casa e analisando
melhor a escolha do seu candidato. Nos últimos meses, eu realmente li bastante, assisti entrevistas e vídeos suficientes para considerar o candidato Bolsonaro como uma chance que o Brasil tem nesse momento de começar a virar o jogo. Digo isso com tranquilidade e não de forma apaixonada. Isso não quer dizer que eu concorde com tudo o que o Jair Bolsonaro pensa e fala. Tem coisas que eu aprovo, tem outras que eu reprovo, pois no meu entendimento nós estamos elegendo um presidente, não fazendo um processo de canonização de ninguém. Então, aqui que está a questão, né? Qualquer candidato ele tem seus prós, seus contras, mas tem alguns que existem mais prós do que contras, né? Então eu sei que o Bolsonaro já falou algumas bobeiras, sim, mas teve a chance de explicar algumas, de retratar de outras. Às vezes ele tem um jeito rude de se expressar, mas ele sempre teve uma boa atuação como deputado federal. E o valor do mandato não se mede apenas pelo número de leis aprovadas, porque isso envolve outros deputados, outras questões, né? Mas sim pelas causas pelas quais a pessoa luta. Ele sempre lutou, sobretudo, contra a ideologia de gênero, na defesa da família, isso ninguém pode negar. Tá? Então eu estou aqui mais, eu percebo que está mais do que demonstrado que o Jair Bolsonaro ele é um candidato ficha limpa, ele nunca esteve envolvido, por tudo que tudo indica, né, em nenhum escândalo de corrupção. E além disso, ele é muito claro em temas que são caríssimos ao povo brasileiro e que eu considero também fundamentais. Por exemplo, ele é claramente contrário ao aborto. Isso para mim é um tema fundamental. Ele é claramente contrário à ideologia de gênero nas escolas, né? A erotização infantil, isso é algo muito caro para nós também. Ele é um defensor da família tradicional, ele é contra a legalização das drogas, né? Ele é um antissocialista, um anticomunismo, tá? É um anti-PT, não de fachada como é o PSDB. Então, é a favor de uma maior liberdade de mercado, né? É um defensor de um Estado mais enxuto. E por aí vai. Ou seja, várias pautas importantes para nós que nós precisamos encontrar em um candidato. Né? Aí, de repente, poderia falar, mas nós não devemos pensar só nesses temas. Gente, o progresso econômico ele é importante, mas ele não é o mais importante, porque o progresso ou ele é moral ou ele não é progresso. Tá? Mas você poderia dizer para mim, Fernando, mas tem outros bons candidatos, como João Amoedo, como Álvaro Dias, por exemplo. De fato, são bons candidatos e eu respeito o seu voto neles. Mas uma coisa é certa, o Jair Bolsonaro ele é o único candidato que nesse momento tem força e apoio popular para não permitir que o PT volte novamente a governar o nosso país. E ao meu ver, esse motivo por si só já bastaria para receber o nosso apoio. Meu desejo seria que a eleição dele já acontecesse no primeiro turno, né? Porque nós sabemos que o PT não cansa nem descansa. E se nós dormirmos no ponto, eles têm muita chance de retornar ao poder. E no segundo turno, toda a esquerda vai estar unida, juntamente com a grande mídia, para derrubar o único candidato que tem condições de vencer o PT nessas eleições, que é o Jair Bolsonaro. Então penso que não precisamos estar apaixonados pelo Bolsonaro, né, para votar nele e nem achar que ele vai resolver todos os problemas, mas é a chance que eu vejo que o Brasil tem nesse momento para começar a dar uma guinada, tá, pegando novamente a sua direção. Talvez você esteja indeciso em quem votar e eu espero que esse vídeo possa ajudar você de igual maneira a você tomar a sua decisão. Caso você esteja pensando, né, em votar em branco, embora seja um direito seu, eu aconselho você a rever a sua opção, pois o seu voto em branco ajuda quem não poderia ganhar de forma alguma essa eleição. Mas você poderia me dizer, Fernando, mas o Bolsonaro ele não tem preparo. De fato, ele não é um dos mais preparados. Mas eu te pergunto, o PT ficou 13 anos no poder. O Lula tinha preparo? A Dilma tinha preparo? O Haddad, que agora é o candidato aí do PT, tem preparo, gente? O Lula está preso por corrupção. A Dilma sofreu impeachment. O Haddad foi o pior prefeito da história da cidade de São Paulo. Então, gente, nós não podemos, nós não estamos falando aqui de dois candidatos de direita ou de centro e direita tentando disputar com chance de vitória. Não estamos falando aqui de um candidato de extrema esquerda contra um candidato de direita, ou seja, e essa esquerda representada pelo partido que encabeçou o maior escândalo de corrupção
desse país. O Petrolão, ou seja, ele aparelhou o Estado, dividiu e saqueou o Brasil, apoia regimes ditatoriais como Cuba e Venezuela. José Dirceu acabou de dizer que o PT vai tomar o poder mesmo sem ganhar as eleições. Pelo amor de Deus, nós precisamos acordar. O povo brasileiro precisa acordar. Então, esse pessoal, eles não conseguem vencer o Bolsonaro pelas propostas e querem vencê-lo com rótulos de homofóbico, de racista, machista, nazista, tudo quanto é isso, né? Ou seja, preconceituoso, dizendo que ele é a favor da violência e fazem disso a bandeira do ele não. Isso é uma vergonha, porque estão usando novamente dos gays, das mulheres, dos negros, dos pobres, como uma massa de manobra, entendeu? E que analisa a fundo, com calma, as acusações contra ele, percebe claramente que é muito mais uma estratégia de desconstrução, de desqualificação da imagem dele para impor o discurso do politicamente correto como pauta principal dessas eleições. Então, mais uma vez, eu digo, o Bolsonaro não é o candidato perfeito, não é o salvador da pátria, não é o candidato da igreja, porque a igreja não tem partido, não tem candidato. Então, eu considero, particularmente, ele um cara corajoso, que tem disposição para lutar contra o sistema, tem gente boa assim do lado dele, tem ideias, na sua maioria, boas e tem um apoio popular para fazer mudanças, né? Então, logicamente, que as mudanças não acontecem de uma hora para outra, não depende somente dele. Para o Brasil mudar, é preciso a união de muitas mãos. Nós precisamos de um bom parlamento, da importância de escolhermos bons deputados, senadores, que estejam dispostos a fazer as mudanças que o Brasil precisa. Então, mas se o Bolsonaro decepcionar, por exemplo, a gente lá na frente, e aí? Você pode perguntar, gente, esse risco todos nós corremos, qualquer candidato nós corremos esse risco, né, em qualquer esfera. Então, eu não tenho candidato de estimação, eu tenho certeza que você não tem também. Nós não temos como prever o futuro, mas nós temos como fazer boas escolhas com o que temos no presente e continuarmos trabalhando de outras maneiras, sem jamais perder esperança no futuro melhor. Então, essa é a minha posição, a minha opinião. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o Brasil e que ilumine você na sua decisão, porque a minha decisão eu já fiz. O meu voto é 17. Um grande abraço, fica com Deus.